Cadê a pessoa? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Val, você está aí? Gravação iniciada. Ok. Então, esse item aqui é GVL, Logística e Transporte Limitada, item 40 da pauta. Esse item 40 é um auto de fração CFL 38, porque a empresa deixou de apresentar o livro Diário e Razão, ou livro Caixa, relativo ao período de 1 de 2007 a 12 de 2007, relacionados nos termos de verificação fiscal, folhas 9 a 13, e a documentação foi requerida por meio dos termos de intimação de folhas 14 a 26. O valor da multa foi o valor mínimo, não teve circunstâncias agravantes, e ele alega, nos mesmos argumentos da primeira instância, que ele fala que ele não prestou serviço durante a maior parte da sua existência, razão pela qual deixou de anotar receitas em seus livros. Ele deixou de anotar. As esposas dos sócios constituíram outra empresa, GVT, essa é a GVL, a qual era responsável pelo pagamento dos salários dos respectivos encargos da impugnante. A GVL existe tão somente no papel, razão pela qual não possui em seus arquivos nenhum registro de receita. Como restou demonstrado, não houve intuito de fraude, e inexistiu o fato se inexistiu o fato gerador, inexiste a obrigatoriedade de anotar a receita em livros, e por conseguinte, há de se reconhecer a insubsistência da presente autuação. Aqui eu estou considerando a questão, eu estou reiterando a decisão da DRJ, porque o auditor fiscal, ele constatou uma série de coisas, saldo credor, em caixa, a empresa tem GFIP, tem pessoal e tudo, então ele não entende que não seria obrigatório apresentar os livros, independentemente de que ele alegue que quem paga é outra empresa e tudo, ele tinha que ter contabilizado isso, né? Então ele não... Ele é uma obrigação legal e ele tinha que ter apresentado, ele descumpriu essa obrigação legal, então eu estou mantendo o lançamento. Então, basicamente ele alega isso, ele fala que a esposa dele tinha 2 empresas, que a que movimentava essa empresa era outra, mas ele podia ter contabilizado os ingressos da outra empresa no livro contábil dele, enfim, o fato da outra empresa pagar as coisas para essa empresa não significa que ele não é obrigado a apresentar um livro contábil, né? E aí aqui a DRJ discorre sobre isso, e aí eu estou negando provimento ao recurso. Foi devidamente lavrado, observando as determinações legais. Basicamente é isso. A alegação de que as despesas foram suportadas por outra empresa não merecem qualquer crédito. A uma porque não demonstrou e comprovou a responsabilidade dessa empresa para com as obrigações autuadas. E a 2 porque não existe previsão legal para isso, né? Juntada de novos documentos, ele indefere. Ele fala que ele quer juntar os novos documentos, mas ele nunca junta documento nenhum. Então, eu estou negando provimento ao recurso. Como vota, doutor João? Essa que é? Eu acompanho. Só achei interessante ele falar que não houve intuito de fraude quando ele abre a empresa de fachada, não movimenta através da outra empresa, que a mulher do sócio abriu para isso, mas não houve intuito de fraude. Não tem. Acompanho. Doutor Wesley, como vota? Eu estava aqui ausente no relatório, mas eu já peguei o voto aqui, presidente, então eu acompanho. Acompanho a relatora. Ok. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Então, ficou acórdão os membros do colegiado.
Por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 40. Agora indo para a doutora Letícia. 41. Ribas Mineração Limitada. Certo. Só um minuto que eu vou fechar essa porta, criança. Gente, eu não iniciei a gravação falando da sessão, eu vou aproveitar o momento. Eu esqueci. Só para reiterar aqui, a gente está na sessão de julgamento do dia 3/8/2020, período da tarde. Primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni e Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, o doutor Tiago, que está substituindo a vaga aqui do nosso colegiado. Nós iniciamos a votação pelo item 40, que era de minha relatoria, em que foi decidido acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso. Então, a gente está indo para o item 41, de relatoria da doutora Letícia, Ribas Mineração Limitada. Presidente, consta no andamento, no processo desse Ribas, uma observação sobre parcelamento. Não é uma observação conclusiva. Não tem nada no processo. Então, eu fiz um voto considerando que não está parcelado o crédito tributário. Mas eu só estou passando essa informação. Bom, em relação contribuição previdenciária de maio de 2000 a maio de 2007. A DRJ havia considerado já a decadência de partes desses períodos, aplicando o prazo quinquenal da decadência. Então, o acórdão recorrido, ele reconheceu a decadência de maio de 2000 a novembro de 2001 e 13º de 2001, com exceção da competência de dezembro de 2001. Ele considerou a regra do artigo 173. O único fundamento do recurso é que no sentido de que existiria a decadência também na competência de 12 de 2001. Esse é o único fundamento. É um recurso de 2 páginas. Antes disso, tem no acordo, antes de vir para a gente esse processo, tem uma certidão de intempestividade. Não uma certidão, desculpa. Existe uma anotação de que o recurso seria intempestivo. Então, eu vou inicialmente enfrentar isso, que a recorrente tomou ciência do acórdão pela DRJ em 17/10/2008, está na folhas 273, numa sexta-feira. Iniciou a contagem do prazo de 30 dias para a interposição do recurso e o prazo final, pelo calendário até que eu utilizei de 2008, foi do dia 18/11/2008. Consta nos autos um recurso no dia 20, o protocolo do dia 20 de novembro, não no dia 18. No entanto, eu consigo ver no processo uma postagem desse recurso nos Correios como sendo no dia 18/11. Então, eu considero tempestivo o recurso, pela data da postagem. Aí, portanto, conheço do recurso por preencher seus pressupostos de admissibilidade. A única questão debatida no presente feito é sobre a decadência da competência de dezembro de 2001, referente às contribuições. Quando a gente olha as folhas 98 desse processo, a gente verifica que houve pagamento antecipado de todas as contribuições, teve um pouquinho de pagamento antecipado. Na verdade, a regra a ser aplicada é do artigo 150.
e não da 173 igual a DRJ aplicou. Aí que eu tô quase até mudando o voto, não sei se isso é possível, porque eu não só reconheci a decadência de 12 de 2001, como eu reconheci outras decadências não declaradas pela DRJ. Por que eu estou falando isso? Porque quando o recurso da parte foi apenas de 12 de 2001, tem uma certidão no processo falando que já estava em controvérsia o resto, então que o processo ia seguir com o recurso apenas em relação a isso, 12 de 2001. Então, mas eu coloquei assim, não só a competência de 12 de 2001 estaria decaída, mas também aquelas tidas por incontrovérsias no despacho de folhas 200. E é certo, hoje objeto de cobrança ou execução em fase da recorrente. Aliás, talvez inclusive já extintas pelo pagamento. Em se considerando que a recorrente tomou ciência do lançamento em 12 de 2007, tem-se que todas as contribuições anteriores a 12 de 2002 encontram-se extintas pela decadência. Então, não só a 12 de 2001, mas todas anteriores. Portanto, reconhece-se a decadência do direito do fisco lançar essas contribuições, para além daquelas decretadas no acórdão já recorrido, que decretou de 2000 e 2001. Também também a de 12 de 2001, bem como a de 2002, toda a competência de 2002. Aí, eu entendo que a decadência, até citei aqui o Eurico, falando que a decadência corresponde à perda de uma competência administrativa, né? Então, mesmo isso sendo objeto hoje de parcelamento ou pagamento, eu entendo que essa matéria tem que ser aproveitada, porque está decaído. Nessa linha de raciocínio é o artigo 1565 do CTN, que prevê a decadência como forma de extinção, ou seja, se tiver pago ou parcelado essas competências de 2002, que eu estou reconhecendo decaídas, ela já estaria extinta, é uma forma de extinção do próprio crédito tributário. Em se considerando eventual parcelamento de crédito tributário, a qual for constituído sem sequer haver a competência administrativa para tanto, é de se concluir que, mesmo na hipótese eventual de esse crédito apenas formalmente constituído ter sido parcelado, o crédito decaído, que eu falo, impõe-se o reconhecimento de sua extinção pela decadência. Ante ao exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência da contribuição previdenciária da competência de 2 de 2001, reconhecendo de ofício a decadência do período de 2002. Aí eu não sei se eu viajei. A mãozinha do Paulo pediu falar. Sim, acho que eu vou pontuar. A questão é, para a gente conhecer uma matéria em sede de recurso voluntário, ela tem que ter sido devolvida a nós, ainda que por outro motivo, entendeu? Que ele tivesse contestado isso por outro motivo, mas que não é decadente, mas que tivesse chegado ao CARF, entendeu? Eu acho que essa parte em controvérsia, ela não chegou a nós, ela ficou lá na DRJ, eventualmente, por ocasião de uma execução, se ele não houvesse pago, ainda poderia ser levado em consideração pela PGFN, que não ia executar, com certeza, crédito decaído, entendeu? Agora, se isso nem chegou a nós, eventualmente até ele já extinguiu isso pelo pagamento, acho que realmente não cabe a nós decretar de ofício nessa situação. A gente pode decretar de ofício aquilo que nós, de alguma forma, conhecendo, porque veio para o CARF. A DRJ considerou incontroverso a cobrança já, porque ele questionou a decadência só de 12 de 2001. Eu entendo que está claramente decadente a parcela, a competência toda de 2002. Eu compreendo o seu voto, entendeu? Mas efetivamente eu acho que essa matéria não foi posta para nossa decisão, entendeu? Apesar dele ter um direito aí, ele não colocou isso para nós, entendeu? Eu vejo. Isso poderia ocorrer em outros tributos também, entendeu? Lançamento de RPF, que muitas vezes são vários temas lançados, eventualmente tinha a questão de aplicar um 173, um 150, então
tem muita situação que chega de IRPF com várias infrações no auto de infração, só que ele impugnou só uma delas, entendeu? E as outras ele já reconheceu, já pagou, e que eventualmente poderia ser tudo decadente, entendeu? Então, eu não consigo ver a hipótese de eu conhecer, entendeu, essas questões que ele não trouxe para a segunda instância. Não trouxe nem para a primeira, entendeu? Nem para a primeira, nem para a segunda. Precisa haver uma discussão daquele... Ele impugnou tudo, a impugnação dele foi a decadência. A DRJ falou, olha, está decadente até aqui, exceto 12 de 2001. Ele questionou no nosso recurso só a competência 12 de 2001. Tudo que eu entendo, compreendo, inclusive eu iniciei esse voto falando assim, será que eu poderia mudar meu voto? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essas questões de decadência não se convalidam dessa forma. Por outro lado, o recorte da ALIDE, né, sendo processualista, está posta aqui que é essa questão. Se ele quiser, ele que propõe uma ação anulatória depois, né? Uma restituição de indébito, não sei. Mas é complicado, porque fica em controvérsia a matéria sobre decadência? Eu entendo que sim, porque se esse era o fundamento de defesa dele... O doutor João tinha pedido a palavra antes. Bom, na folha 247, mas é a folha anotada à mão aqui, porque eu estou abrindo o meu processo, tem aqui o termo de transferência. Eu concordo com o Paulo. Essas competências de 2002 até 2007, elas foram transferidas para um outro processo. Nós não sabemos o que aconteceu com esse outro processo, não é matéria nossa. Talvez até a decadência tenha sido reconhecida. Não quer ter esse termo de transferência, eu não entendi. Está aqui no termo de transferência, está na folha 247, mas é o número anotado à mão, assim, porque no meu processo eu não consegui aqui, eu não numerei a folha antes de abrir. A senhora vai ver, aqui é o final do termo. O termo tem várias folhas, ele traz cada competência, aquilo que foi transferido deste processo para outro processo. Entendi. Então, esses períodos estão em outro processo, eles não estão aqui conosco. Então, não tem como a gente decidir, podemos até entender que estivessem decaídos, mas eles não estão aqui para a gente poder decidir no processo. Porque neste processo, a única coisa que tem é a competência 12 de 2001. É a única coisa que ficou nesse processo. Ele tem por conta de um despacho saneador. Porque, na verdade, nasceu um processo com tudo. Sim, e aí, a certa altura... O saneador que falou, opa, ele não questionou nada. Então, isso aqui é incontrovérsia. Sim, e aí essa matéria incontrovérsia, ela foi transferida, saiu desse processo. Então, ela está correndo em outros autos, que é o DEB-CAD número 37, 185, 727, 9. Isso está na folha 247. A gente não tem como decidir o que não está nos autos. Essa que é a questão. E esses autos não estão em litígio. Sequer para eu reconhecer... Bom, não sei se estão em litígio. Estão neste litígio. Para sequer eu reconhecer de ofício a decadência desses períodos. Não está aqui. Concordo com o Paulo, isso não foi nem objeto da decisão de primeira instância. Antes de ir para lá, eles saíram do processo. Agora, a sorte que teve esse outro processo, eu não sei. Se ele tiver no contencioso, possivelmente, quem for analisar esse contencioso, constatará a decadência. É possível que sim, eu não sei. Ou então ele pode ter sido pago, ou ele pode ter sido parcelado, eu não sei o que aconteceu com ele. O único fato é que ele não está nesses autos. Embora ele tenha nascido nesses autos, em algum momento ele saiu dos autos. E tem esse termo nos autos. Ele saiu... Perdão. Pode falar, doutor Wesley. Não, só para entender, ele saiu pelo parcelamento, foi isso que eu entendi? Ele saiu dos autos porque foi parcelado esse tributo. Não, ele saiu porque não foi impugnado. Então, não foi impugnado, tornou-se incontroverso.
Aí o que a unidade preparadora fez? Separou a parte impugnada e mandou para a DRJ julgar. Ela julgou e a gente está julgando agora em segunda instância. A parte impugnada. A parte não impugnada seguiu para cobrança. Presumo eu, que é o caminho correto. O fato é, a parte não impugnada foi apartada desses autos. Então a gente não tem como decidir daquilo que não está nos autos, sobre aquilo que não está nos autos. Eu fiz um voto que, né, colocando de ofício, inclusive falando, inclusive que decadência é uma questão de competência, né, eu não vou convalidar isso, inclusive se for paga, está decadente, pagou, mas eu estou tendente a mudar o voto por essa questão processual. Tem só mais um detalhe, doutora Letícia. Sim, a decadência é uma forma de extinção do crédito tributário. Mas depois eu vou olhar aqui no Código Tributário. A decadência, embora decaído o tributo, ele não exclui a possibilidade de ser pago. Então, o pagamento de um tributo decadente, que a gente vê muito isso em caso de herança, por exemplo. Às vezes, por questão de herança, é interesse de um dos herdeiros pagar o tributo, mesmo que decadente. A gente vê isso também no caso de aposentadoria, contribuição previdenciária. O segurado pagar o tributo, ainda que decadente, porque ele tem um benefício no pagamento do tributo. Então, o pagamento do tributo, ainda que decadente, ele não está obrigado a pagar, mas ainda que ele pague o tributo que decaiu, não gera indébito. Só porque a senhora colocou isso no seu voto, ele é uma modalidade de extinção, mas ela não exclui a possibilidade do pagamento. Então, mesmo que pague um tributo decaído, ele não pode se ressarcir desse valor que ele pagou, porque ele não está impedido de pagar. Então, o caso mais comum, mais emblemático que a gente vê é segurado que paga contribuição previdenciária para poder contar o tempo de aposentadoria. Isso é possível, você pode pagar 30 anos atrás. E vai contar o tempo de aposentadoria. Então, você não está impedido de pagar o tributo em razão da decadência. A decadência, ela impede a autoridade administrativa de efetuar o lançamento, isso é verdade, mas não impede o contribuinte de pagar o tributo. Não é essa a questão dos autos, eu entendo, mas quando a senhora falou da extinção, a senhora falou sobre isso. Ela não gera um indébito se ele pagou, ele poderia pagar o tributo. Não, é porque na lógica do voto, eu falei que mesmo se tiver parcelado, ele está decaído, ele parcelou um débito. Eu vou alterar meu voto para essa questão processual, apenas o meu voto vai ser para dar provimento, para reconhecer a decadência do período de dezembro de 2001. Com base no artigo 150, parágrafo 4. Com base no artigo já que teve, e nem vou mencionar essas questões por aquela questão anterior minha de paternalismo também, né? Foi feito o recorte do processo e não houve insurgência em relação a isso. Não sabemos se houve, hein? Não sabemos se houve. Não houve aqui, né? Mas pode ter havido lá. Porque é outro processo que teve outro trâmite. Aí aqui no caso é da provimento mesmo, porque ele pediu só das competências anteriores a 12 de 2001. Foi o pedido dele. Não é parcial, não. É provimento. Uhum. Mas tem que ficar bem consignado que é só de é só da 12. 2000. Eu vou até colocar. Já tinha dado, entendeu? Se passar aqui, eu vou deixar bem consignado. Eu vou deixar consignado o Decision, que é da provimento para reconhecer a decadência da competência 12 de 2001. Que é o que ele pede, ele até grifa aqui. Mais algum questionamento? Doutor João, como vota? Nesses termos, eu acompanho integralmente. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso para reconhecer a decadência da competência 12 de 2001. Esse foi o item 41. Item 42, Pró-Saúde Clínica Médica, da minha relatoria. Vamos lá. Item 42.
Um auto de infração, Código de Fundamentação Legal 38, o contribuinte deixou de apresentar o livro diário, razão e folhas de pagamento relativos aos períodos de 7 de 2005 a 12 de 2005. A infração foi no valor mínimo, não teve circunstâncias agravantes. Ele alega na impugnação que os documentos, a única alegação dele basicamente é essa, que os documentos estavam lá na empresa, que o fiscal não foi lá na empresa, que o fiscal, ao invés de comparecer na sede da empresa, proceder à fiscalização no local onde se encontravam todos os documentos, determinou que os documentos lhe fossem encaminhados à Avenida 13 de Maio. Aí ele disse que os livros eram pesados, que não dava para mandar pelo correio, defende que não pode ser penalizado com infração, já que em momento algum se recusou, sonegou o documento, a informação ao auditor. E acho que basicamente é isso. Ele questiona a questão da emissão da representação fiscal para fins penais, dizendo que não existiu omissão de segurados em GFIP, que não tem nada a ver com esse auto de infração. E basicamente é isso. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à representação fiscal para fins penais, que ele alega. E eu estou negando provimento ao recurso, que a própria DRJ fala que os termos de intimação estavam consignados o endereço, um termo de intimação estava consignado o endereço da própria empresa, mas os demais estavam consignados o endereço da fiscalização para a entrega da documentação, e ainda que pese isso, ele tinha a obrigação de apresentar, independente do local que estava lá no termo de intimação. Ele fala assim, com efeito a fiscalização intimou para apresentar naqueles endereços, mas ainda assim há a obrigatoriedade de apresentar os documentos, prestar esclarecimento ou coisa do tipo. Então, ele não apresentou nada disso. Ele fala que ele foi penalizado 2 vezes pelo mesmo fato gerador, porque ele teve um auto de infração de não prestar esclarecimentos, e aqui a DRJ esclarece que são obrigações acessórias distintas, que não está tendo bis in idem, né? E basicamente é isso. Eu não conheço das alegações referentes à representação fiscal para fins penais e estou negando provimento ao recurso. Algum questionamento? Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações referentes à representação fiscal para fins penais e negar-lhe provimento. Salvo engano, o 42 é a mesma coisa, só que é o auto de infração de CFL 35, que aí ele deixou de prestar esclarecimentos à fiscalização. É exatamente isso. Ele alega as mesmas questões, que ele não tinha obrigação de entregar no endereço, que o fiscal tinha que ter ido lá e tudo, a mesma coisa. E aí eu estou conhecendo parcialmente, não conhecendo das alegações de referência à representação fiscal penal para fins penais e negando provimento ao recurso. Só um detalhe, Sheila, tanto nesse quanto no outro, você está citando a súmula da representação súmula fiscal? CAF número 28. Tá. Tá aqui. E até a própria DRJ já colocou a súmula 28. Eu acho que ela é vinculante. Tá tão boa a decisão da DRJ que tem até a súmula atualizada aqui. E aí eu tô colocando aqui, não tô conhecendo, que no caso é a mesma situação do anterior. Então, o doutor João acompanha. Doutor Wesley. Acompanho, sim. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia.
Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à representação fiscal para fins penais, súmula CAF número 28, e negar-lhe provimento. Item 44, que é o último item da pauta da tarde, também é da minha relatoria. Esse aqui também me parece que é... Aqui é auto de infração, Código de Fundamentação Legal 38, em razão da empresa não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, conforme se verifica quando confrontados a remuneração contabilizada com a remuneração declarada em GFIP e folha de pagamento. A autoridade fiscal identificou a existência de notas fiscais sem o devido registro na contabilidade. Aqui, esse Código de Fundamentação Legal 38, ele tem 3 condutas. Então, uma delas é essa, você apresentar documentos que contêm informações diversas da realidade. Então, ele apresentou uma contabilidade que existiam notas fiscais que não estavam contabilizadas nela, tá? Esse foi o fato gerador. Ele, cientificado da decisão de primeira instância, alega em recurso inconstitucionalidade da exigência de garantias recursais, ofensa ampla defesa e o contraditório por não ter o auto de infração afirmado quais os documentos que foram deficientes, que não recebeu a notificação prévia para a exibição de documentos, no sentido de que os documentos apresentados seriam deficientes, especificando os problemas identificados, que o agente fiscal autuou sem oportunidade de defesa contra tal fato e sem declinar quais os documentos teriam sido sonegados, pede o sobrestamento enquanto não for julgada a notificação da obrigação principal, que não há que se falar em agravante, pois o auto de infração foi lavrado após decorridos 5 anos da suposta infração anteriormente cometida, que não há que se falar em residência antes do trânsito em julgado do recurso da obrigação principal, aí ele misturou aqui a residência de obrigação acessória com a obrigação principal, que a multa deve ser relevada, pois a complementação documental naqueles autos está sendo feita dentro do prazo de defesa, que a multa é confiscatória, que caso seja mantida a multa, essa deve ser no valor mínimo, que já for, que não é o caso, ilegalidade na aplicação de juros sobre multa, que inexistente obrigação principal, não há que se falar em multa consequente, e traz alegações de mérito quanto à obrigação principal constituída na NFLD, aqui eu cito o número, que são os itens 2.7 a 2.11 do recurso. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não estou conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, da exigência de garantias recursais, porque não foi exigida nenhuma garantia do recorrente para a interposição do recurso, das alegações de inconstitucionalidade quanto à multa confiscatória, por força da súmula CAF número 2, das alegações referentes à NFLD de obrigação principal, porque são matérias estranhas à lide. Em relação às preliminares, ofensa, ampla defesa e o contraditório, eu estou rejeitando, porque ele fala que o auto não afirmou quais os documentos que eram deficientes, que ele foi injustiçado por não ter recebido notificação prévia para a exibição de documentos. Então, compulsando os autos, notadamente as folhas 14 e 20, verificam que o recorrente foi devidamente intimado para apresentar a documentação que deu ensejo à lavratura do auto de infração. Nos termos da intimação para apresentação de documentos, de folha 20, o recorrente foi inclusive notificado para reapresentar as informações em meio digital, com a correção das inconsistências apresentadas em planilha entregue ao contribuinte. Então, ele alega que ele não foi cientificado do que era deficiente ou para corrigir, mas ele foi. Então, contrariamente ao alegado, o relatório fiscal da infração afirma com muita clareza que os arquivos digitais de contabilidade apresentados não registram o movimento real
da remuneração dos segurados a seu serviço, pois encontram-se divergentes da documentação apresentada à fiscalização, conforme planilha colacionada no corpo do próprio relatório fiscal. E também não verifiquei cesseamento de defesa, né, todo o auto foi lavrado em conformidade com o artigo 142. E aí eu falo que não houve a questão da ampla defesa contraditória, que ele teve a oportunidade de se defender, apresentou a impugnação e tudo, e então eu estou rejeitando a preliminar. Em relação à suspensão do julgamento, eu não acolho também o pedido, porque não há previsão legal para suspender o julgamento, e além disso, as obrigações são independentes, desvinculadas. Essa obrigação principal, ela não é vinculada à obrigação, essa obrigação acessória não é vinculada ao resultado do auto de infração de obrigação principal. Então, não tenho por que sobrestar o feito para aguardar o trâmite da obrigação principal. Em relação à multa por descumprimento de obrigações acessórias, ele questiona a questão do agravamento, mas no próprio relatório e na DRJ, restou comprovado que ele é reincidente, porque existia um auto de infração que foi lavrado, né, dentro do período, e ele transitou em julgado, né, então eu estou adotando os fundamentos do acórdão recorrido, né, verifica-se no caso em tela que a fiscalização constatou a ocorrência de agravante específica, elevando o valor da multa em 3 vezes. E a reincidência específica é a prática de nova infração por uma mesma pessoa dentro de 5 anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória. E aí, nesse caso, desse modo, ficou caracterizado sim, porque o auto anteriormente emitido teve decisão definitiva em 5/8/2003. E aí, realmente, estava dentro do prazo para se agravar a multa. Também não acolho o pedido de relevação da multa, pois além de a empresa não ser primária, que é um dos requisitos previstos na lei, não há nos autos comprovação da correção da falta cometida dentro do prazo da impugnação, conforme prevê o artigo 291 do decreto. Quanto à ilegalidade da aplicação de juros sobre a multa, eu aplico a súmula CARF número 4, eu esqueci de colocar aqui a súmula CARF número 108. Não, é só a 4 mesmo, né? Juros sobre a multa. É só isso, né? É só a 4, né? Não. Juros sobre a multa é a 119, eu acho. 108 a 119. Eu vou trocar a súmula aqui, que eu botei a 4. Eu coloquei a da 108. Incida em juros obrigatórios calculados a Selic sobre valor correspondente à multa de ofício. 108. Então, súmula CARF 108. Eu vou alterar aqui. Eu coloquei a 4, mas é a 108. Aí, ante ao exposto, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade das matérias estranhas à lide, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Esse é o voto. Alguém tem alguma ponderação, algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, cumprimento o voto da relatora. Obrigada. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. A gente já tá ficando com o ciúme da Letícia, né? Só a Letícia que ganhou elogio hoje. Eu amei seu voto, viu? Com todo merecimento, viu, Letícia? Parabéns. Eu só não fiquei falando mais para não ser muito repetitiva. Até parabéns. Só que precisar. Estou aqui com uma lista para retificar, estou vendo o trabalho que isso vai me dar. Parabéns, só não fiquei repetindo para não ser redundante, mas parabéns. É porque formalizar voto dá trabalho. Então, pessoal, a gente cumpriu a nossa pauta da tarde. A minha sugestão, se todos estiverem de acordo, a gente já ia antecipando os processos de amanhã de manhã. Minha sugestão é a gente antecipar os de sexta, de manhã.
É porque pediram para a gente ir antecipando os da semana. Tipo, na sequência. Qual a Entendeu? lógica? Na reunião falaram lá para a gente dar preferência para Mas se antecipando seguir amanhã, a gente por vai conta dos antecipar vídeos, no né? vídeo. Acho que é por conta da sequência lógica dos vídeos. Entendeu? Eu acho que é para gravação mesmo. Eu acho que é por conta da sequência dos vídeos para o pessoal fazer o índice melhor. Ocorre que se a gente não conseguir esgotar essa pauta de amanhã, hoje, a gente vai ter sessão amanhã. Ao passo que se a gente tivesse antecipando os de sexta e a gente não conseguisse esgotar, amanhã a gente poderia antecipar mais um pouquinho, e a gente talvez conseguisse evitar uma sessão na sexta. Mas tudo bem, faça como bem entender. Acho que a gente pode puxar os de amanhã, e aí depois, no decorrer do tempo, a gente tenta puxar os de sexta, não? Os de sexta, na verdade, são, acho que, salvo engano, são 3 de manhã e 3 de tarde. E como é que fica na gravação? A gente antecipa e... Eu tenho que colocar que o processo foi julgado hoje. Tá. Mas e aí eu tenho que pensar A gente não vai precisar abrir sessão na sexta-feira, precisa? Não, né? Não. Tá bom. Não precisa. Faz muito sentido, né? Abrir para fechar. Deixa eu só ver, a sustentação oral que a gente tem para amanhã, não sei se é para amanhã, a sustentação oral que a gente tem é o item 61, é um vídeo gravado, então a gente só não pode fazer esse processo, eu acho bom deixar amanhã mesmo, apesar de que não está impedido antecipar o item 61 também não, tá? Porque eles só pediram para a gente não, na portaria só pede para não antecipar os que têm a videoconferência, os de vídeo gravado podem ser antecipados. Então, a gente pode seguir a ordem. E aí... porque aí também a gente segue uma questão... A gente vai entrar em outro assunto, né? Imposto de renda pessoa física, né, Fernanda? Ainda tem a questão dos assuntos, né? O último dia é ITR. À sua disposição. Então, vamos começar pelo imposto de renda pessoa física. Só lembrando aqui de eu colocar que a gente está votando ele hoje. Não me deixem esquecer. Item 45 da pauta. José Marcos Bailão de Lima. Aí ele tem o item 46, 47. O seu, Fernando, é 45 e 48, não é isso? Eu tô vendo... Só me confirma. Isso, na verdade, 45, 48 e 49. Isso, é porque Foi 51. Aqui... É porque aqui está como paradigma do 46 e 47. Desse mesmo João Marcos Bailão, de Lima. Eu tô como relator aqui do repetitivo. Então, pode falar, Fernanda. 45. Trata-se de auto de infração pessoa física, né? Desculpa, notificação de lançamento pessoa física, imposto de renda pessoa física. Foi feito o lançamento com base em dedução indevida de dependente, despesas médicas, pensão alimentícia e despesas com instrução. O interessado apresentou impugnação e aí juntou a documentação toda que entendia ser o suficiente para consubstanciar as suas alegações de procedência. Desceu, tá? Para que fossem analisadas toda a documentação do contribuinte, tudo que ele juntou de novo, então desceu. Foi emitido um termo circunstanciado e despacho decisório e propôs a manutenção parcial da exigência fiscal. O interessado não apresentou nenhuma manifestação acerca do termo circunstanciado. A DRJ Fortaleza, quando analisou a impugnatória, ela excluiu, tá, a dedução indevida de dependente, ou seja, ela entendeu que foi comprovada. Despesa médica foi alterado um valor. Depois eu entro no detalhe. A despesa com pensão alimentícia, tá, foi alterada também, porque o acordo judicial só estava prevendo a pensão de X% para o filho e para a ex-esposa, e não havia previsão de pagamento de pensão para a filha Stephanie, somente pagamento com
plano de saúde e educação. Enfim, foi julgado procedente em parte, tá? A impugnação e alterou o crédito tributário de R$ 8.000 para R$ 1.000,900. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte repisou as alegações ventiladas em sede de impugnação e segue sustentando que as alegações, que as documentações estavam suficientes e comprovadas. Partindo para o voto, eu entendo que o foco, a maior parte, né, das despesas médicas não foram comprovadas, porque foi exigido comprovação de pagamento. E a pensão alimentícia que ficou pendente foi a da filha Stephanie, tá? Quanto à glosa das despesas médicas, eu mantive todas aquelas que foram mantidas em sede da RJ, porque ele não apresentou nada de novo, nenhuma documentação nova, e foi solicitada a comprovação de pagamento. E quanto à filha, estava claro lá no documento juntado de folhas. Deixa eu ver qual a folha que fala que ele era obrigado a pagar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui qual é a página. Que só estabelece a obrigação dele pagar plano de saúde. Só procurando a página para vocês verem, mas em resumo, tá todo mundo me ouvindo? Em resumo, o voto é esse. Eu neguei provimento ao recurso voluntário, mantive as despesas porque ele não fez nenhuma contraprova de pagamento dessas despesas, tá? E foi mantida um pedaço pequeno. Como vocês podem ver, o auto de infração era no valor de R$ 8.000,900, passou para 1.000 e pouco, ou seja, foi tanto no termo circunstanciado como na análise da DRJ, foram reconsideradas e restabelecidas diversas das despesas, e realmente só não foi essa parte da pensão, até porque ele também não faz comprovação de pagamento, de que transferiu esse valor, esse pagamento de 20 mil para a filha. Além de não ter um termo judicial que obrigue ele a pagar o valor, só fala despesas de médicas e plano de saúde e instrução, acho. Estou procurando aqui agora. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. É basicamente isso. Não, essencialmente, ele está pedindo para reconhecer a pensão alimentícia que ele não estava obrigado a pagar. Isso. Portanto, pagou por mera liberalidade. E um restinho de despesa médica que ele não comprovou o pagamento, e esse já é o meu entendimento, de que quando você solicita a comprovação de pagamento aqui no junto a comprovação de pagamento, a transferência de numerário, eu não cato. Meu entendimento. Então, a infração são duas, né? São dedução de pensão alimentícia e de despesa médica própria. Isso. E a despesa médica própria, ele junta recibo, essas coisas todas? Ou só junta... Porque a autuação foi baseada em efetivo pagamento, mas tem recibo das despesas médicas? Não, aliás, tem todos, porque para mim, quando junta recibo, não comprova o pagamento, eu não acato. Eu entendo que mero recibo, se a fiscalização pede comprovação de pagamento, e ele junta aqueles recibos, principalmente aqueles recibos de pão, para mim não faz diferença, não. Comprovação de pagamento não teve. É isso. Podemos votar?
Eu estava aqui olhando aqui, mas tranquilo, para mim está tranquilo. Doutor João, como vota? Eu acompanho a relatora integralmente. Doutor Wesley? Acompanho a relatora. Doutor Kleber? Acompanho a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Eu vou acompanhar pelas conclusões. Eu acompanho. Item 45. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões do conselheiro Tiago Duca Amônio. Isso vai se replicar para o item 46 e 47. Aí o 48 também é da doutora Fernanda, do mesmo contribuinte, João Marcos Bailão de Lima. Mesma coisa, presidente. Na verdade, esse aqui só muda o valor, tá? É exatamente dedução indevida com dependente, pensão alimentícia. Ele alegou a mesma coisa, né? Separação judicial, que ele seria responsável por pagar despesas relativas à filha Stephanie com a educação. Aí fala que pagou curso de vestibular, de medicina, cursinho, que ele fez um reparto e continuou, manteve condições de continuar pagando e tal, mas no final das contas, quando a fiscalização e também no termo circunstanciado, quando desceu para analisar, tiveram recibos, e principalmente esses recibos de pensão alimentícias, né, de pago à filha, que é a filha fazendo recibo para ele até R$22.000, né, e fora que os valores, era para ele comprovar pagamento de valor de educação, né? Não tem nenhum pagamento de valor, é só recibo. Então, está muito claro lá no documento judicial que ele seria responsável por pagamento de estudos, recibo. E ele não apresenta nenhuma comprovação disso. Deixa eu ver se teve despesa médica. Até aqui eu copiei um pedacinho até do que a DRJ Fortaleza colocou, que traz um pedaço do dispositivo. Aí, ó, separação judicial consensual, folhas 36 a 42. A guarda e responsabilidade dos menores, Stephanie tal, nascida em tal, e Pedro tal, será exercida pela cônjuge Virago, que era, no caso, a esposa Odete. Enfim, igual. E aí, a DRJ entendeu que não merecia reparos, que já havia sido feitos ajustes no termo circunstanciado. E aí, do mesmo jeito que ele traz alegações, mas não traz nenhuma nova na documentação. Então, rejeitei a preliminar e no mérito neguei provimento. Aliás, desculpa, nesse não tem preliminar, não. Eu neguei provimento ao recurso voluntário. Não teve nenhuma comprovação das despesas que foram glosadas e do pagamento para a filha com a educação. Ok, João tinha levantado a mão? Não, era só para perguntar se era a mesma filha, a mesma decisão da pensão. Né? Mas ela já esclareceu o que é. É Stephanie, a mesma filha. Eu até copiei um pedacinho. Nesse voto aqui, eu até copiei a partezinha do documento, que a DRJ até colocou, da obrigação da pensão, que era da mãe, no caso, né? Algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Não saiu o microfone. Não. Agora vai, acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Da base. Acompanha? Eu também acompanho. Eu falei doutora Letícia? Falei, né?
Eu também acompanho. Esse aqui você não vai votar pelas conclusões não, né, Thiago? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Esse foi o item 48. 49. É seu também, né, Fernanda? 49, Júlio César. Fabinho. Júlio César é ITR. É ITR? Para mim tá aqui, ITR. É porque ele estava na pauta marcado como imposto de renda da pessoa física. Então fiz errado, peço desculpa, mas é ITR. A alegação estava como imposto de renda da pessoa física. Fiz errado. Se foi eu que coloquei isso, eu coloquei errado. É porque a gente vai mudar de assunto completamente aqui agora. Se quiser, você pode. Deixa isso para depois, ITR, para quando for ITR. Como você quiser. Eu acho... O 51 é ITR, não? Não. Pessoa física. Despesa médica. Falta de comprovação. Eu vou deixar o 48 para a gente votar depois, então. É o 48, se bem que ele é paradigma do 49. Não, não é 48, não, é 49. 49, quer dizer. Ele é paradigma para o 50. É porque a gente já está no despesa médica, né? Nós vamos para o 49 agora? Não, eu tô aqui pensando em relação, porque ele é ITR, ele veio classificado com alegação diferente. Estava com alegação de pessoa física, imposto de renda da pessoa física. Não, mas vocês querem botar ele, porque é um assunto completamente diverso do que a gente já está fazendo. Não, acho que não prejudica, presidente, a votação. A presidente vai olhar Vamos seguir. Se vocês não se importarem de seguir a ordem, mesmo sendo outro assunto, acho pode que não, ser. Porque não prejudica a ordem. Pode ser. Eu acho que é mais rápido se for o lício, até porque já está aberta a despesa médica, já tem entendimento, não teve comprovação de pagamento, todo mundo sabe. Só um minutinho, Sheila. Você disse que o processo está classificado errado na pauta. Era para ele estar... pessoa física, quando na verdade é ITR. Eu acho que tem que tirar de pauta. Vamos pular isso. A gente já teve situação assim. Não, eu acho, doutor João, eu acho só que foi invertido na indicação de pauta ali, mas não prejudica, no meu ponto de vista, o julgamento. É só o local que ele está na pauta que está diferente. Eu acho que o que acontece, o que estaria errado é se tivesse, por exemplo, recurso embargos, alegação divergente. Embargante, diferente. Não da matéria. Porque o processo ele tem que seguir, basicamente, o número, a parte e o que vai ser julgado, né? O recurso que vai ser julgado. E isso tem que estar correto, porque senão... sim, tá, então você tem razão. Quando a indicação da espécie estiver errada. Isso, tem razão. Isso. O senhor tem razão, André. Sem embargo e publica a pauta como se o recurso fosse, ou vice-versa. Aí teria que sair. Aí teria que sair. Mas não, nesse caso é só a alegação do que foi classificado na hora da indicação da pauta. Então vamos lá, Fernanda. Pode ir o 49, então. Eu vou até dar uma olhada depois, porque para mim aqui, na minha planilha, Porque como a gente teve um problema na planilha, que eles bagunçaram a planilha todinha na hora que colou o negócio de vocês, porque foi o seguinte, eles fizeram a planilha e me mandaram com os relatores tudo trocado. Na hora que ele consolidou, que ele foi ordenar os assuntos, eu acho que não marcou as outras colunas e deu uma desordenada, entendeu? Eu tô olhando aqui, eu acho que a minha indicação eu coloquei aqui como insuficiência de pagamento de TR, tá? Eu tô abrindo aqui minha pauta de indicação, mas pode ser que eu tenha equivocado, mas, enfim,
Como eles fizeram aquela salada lá, pode ser que tenha acontecido isso, né? Então, pode ir. Vamos lá, Fernanda, 48. Então, vai voltar... Não, desculpa, 49 e 51 vai voltar para o ITR ou vai seguir com despesa médica? 49, vamos para o ITR, vamos lá. Deixa eu voltar. ITR, esse foi área total do imóvel, preservação permanente, VTN, matérias não impugnadas, perda de espontaneidade, vamos lá. Então, esse aqui, o contribuinte foi intimado a recolher crédito de 16 mil, tá? Relativo a ITR 2009, incidente sobre imóvel Fazenda Maranhão, com área total declarada de 447 hectares, município Cristiano Ottoni. Descrição dos fatos, foi revisão interna da ITR, tá? E aí foi solicitado para ele apresentar ficha de vacinação da movimentação do gado, avaliação do imóvel, CREA, planilhas de cálculo, elementos de pesquisa, e, enfim. Em atendimento, foram apresentados documentos de folhas tais, e depois de análise minuciosa, a autoridade fiscal alterou a área total do imóvel informada, de 447 para mais, a área de preservação permanente de 0 para 5 hectares, glosou integralmente a área de produtos vegetais, desconsiderou o VTN declarado de 150 mil, arbitrando em 961 mil, com base na CIPT da RFB, com aumento da área tributável. E redução do grau de utilização, tendo sido apurado posto complementar de R$ 7 mil. Cientificado do lançamento, apresentou a impugnação, alegando. Diz que apresentou retificadora, ele reconhece o equívoco na área total declarada e corrige o lançamento original, que foi declarado com a área A menor, tá? Com valor devidamente atualizado e, segundo ele, recolhido. E alega que o imóvel ele é explorado como pecuária com grau de utilização de 100%. A área de produtos vegetais, ele alega que deve ser aceita, porque em anos anteriores foram aceitas. E diz que, com base nos documentos, ele quer que seja cancelada a notificação. A DRJ Brasília, na análise, quanto ao erro alegado na DTR e solicitação do ajuste, a DRJ entende que teve perda da espontaneidade, né? Não tem mais, já começou a fiscalização, já ocorreu, ele alega que foi erro, alega que não foi má fé, mas, infelizmente, já tinha começado a fiscalização. Então, a principal questão da lide reside na alteração da área total do imóvel e da área de preservação permanente informadas, além da glosa de produtos vegetais e arbitramento da VTN. Entanto, o requerente, em sua defesa, solicita que as áreas de pastagens com 400 hectares que não foi glosada pela fiscalização, seja aumentada para 560. Ela pede também isso, que seja aumentado para 560. E restabelecida a área de produtos vegetais. Então, não pode ser retificada, né? Então, foi claro que não seria enfrentada no julgamento as questões referentes a aumento da área pleiteada, né? Porque já passou o período de impugnação, e não teve, além disso, não teve nenhuma apresentação, nenhuma comprovação do erro mesmo, de fato. Acrescente-se, a DRJ salienta que o contribuinte não apresentou fichas de vacinação, de movimentação de gado ou notas fiscais de aquisição de vacinas para comprovação do rebanho, conforme solicitado, e possível acatamento das áreas com pastagens pretendidas para a ITR 2009. Tendo as notas fiscais de folhas tais, que eu também olhei, porque foi juntado novamente em sede de recurso voluntário, de páginas 106 a 124, sido consideradas insuficientes e inconclusivas. Quanto à suposta área utilizada com produtos vegetais, glosou integralmente a área informada. O impugnante solicitou que fosse restabelecida por se tratar de área plantada com milho para a suplementação alimentar do rebanho. No entanto, não foi apresentado laudo técnico com RT, com discriminação da referida área cultivada e outros documentos, tais como notas fiscais de insumos e sementes que corroborassem a sua alegação. Também não pode ser aceita como área de pastagens, forrageira de corte, por falta de documentação de comprovação de rebanho suficiente para tanto.
Dessa forma, entendeu da RJ que não foram apresentados documentos considerados hábeis para comprovar a utilização de área de plantio do imóvel. No período de 1 de 2008 a 12 de 2008, motivo pelo qual manteve a glosa efetuada para a área de produtos vegetais. Quanto às áreas informadas e o VTN arbitrado, claro está que tais matérias não foram impugnadas. Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se incontroversas. A área total do imóvel de 447 para 612, e área de preservação permanente de 0 para 5, além do arbitramento do VTN, que também não foi objeto de contestação. Foi fixado em 961 mil. Para o ITR de 2009, nos termos do decreto tal. Assim, fora considerada improcedente a impugnação referente ao lançamento com manutenção do imposto suplementar, devendo ser considerado o valor já pago pelo contribuinte, conforme TARF de folha 105. Em sede de recurso voluntário, não traz nenhuma novidade ou documentação. Então, eu pintei aqui de amarelo, partindo para o meu voto, pintei aqui de amarelo, que quanto às áreas informadas e VTN arbitrado, não é mais objeto de questionamento, não foram impugnados, então não é objeto de análise por esse colegiado. Então, partindo para a análise de produtos vegetais, que foi glosada, ele sustenta que nos outros anos foram aceitos e que o milho era para alimentar lá os animais, mas como eu entendo, né, como foi salientado na decisão de piso, que não foi apresentado laudo técnico com RT, com a discriminação da área cultivada, e outros documentos, como as notas fiscais. Salvo engano, as notas fiscais estão lá escrito coisas genéricas, assim, tipo gado, vou até abrir aqui uma só para me dar um exemplo, mas eram totalmente genéricas, assim, as notas fiscais, não tinha nada que corroborasse que estava sendo utilizado, estava sendo custeado o plantio. Vou abrir aqui, só para dar um exemplo de nota fiscal. Aqui, ó, ele coloca várias garrotes, até 24 meses. Coloca garrotes, são notas fiscais que têm preço de garrote, tem umas que a maioria é elegível. Garrilos, enfim. Garrotes, novamente, novilhos, vacas. Então, eu entendo que não foi possível de comprovação. Essa questão, bem como a retificação que ele alega que não tinha sido, que tinha sido erro e que não tinha sido feito por má fé, e aí pede que seja retificada e eu não autorizo. Então, eu nego provimento ao recurso voluntário e mantenho exatamente como foi feito pela DRJ, salientando que o valor fixado foi acho que foi R$7.000, sendo que uma parte já tinha sido paga pelo contribuinte e vai ser considerado no momento isso já foi colocado pela DRJ para ser considerado no momento da quitação do pagamento. Doutora Wesley, queria falar? Esse é o processo de número 49, não é? Isso. Ah, tá. Só para saber, eu achei que eu estava no processo equivocado aqui. Tá, não está na pasta ali, né, o processo. Tá sim. O voto eu coloquei, o e-processo eu estava tendo dificuldade de copiar alguns, mas eu posso te passar aqui rapidinho Não, eu estou baixando aqui no e-processo aqui. Porque é muito rápido passar pelo WhatsApp. Eu não sei porque eu tinha copiado a pasta hoje pela manhã, e aí eu não sei se tem visto... Só para ficar claro para você, o objeto de análise de recurso voluntário é a questão da área de vegetação. Tá? O VTN arbitrado e a área informada não foram impugnadas. Então, está em controvérsia desde a impugnação. Já é matéria em controvérsia.
Conseguiu, doutor Wesley? Eu estou baixando aqui a decisão e o recurso. Se me der um segundo, eu já verifico aqui. Ô, Fernando, deixa eu ver se eu entendi bem. Foi glosada a área de pecuária. Uma das razões da glosa é que ele não comprovou que tinha cabeça de gado suficiente para aquele tamanho de área que ele alegou que estaria sendo utilizada como pecuário. Não mostrou certificados de vacina, nem nada. Beleza. Aí ele vem em sua defesa e diz o seguinte: não, mas na verdade não era pecuária, parte disso era uma área de agricultura, que eu plantei milho, com o qual eu alimentava o gado. Mas não provou que essa área seria cultivada com milho, é isso? Perfeito. Isso. Ele junta as notas fiscais que não tem nenhuma correlação, não corrobora, e ele não junta nenhuma documentação, como disse a DRJ também, ele não juntou a RT, né? Foi a RT? Não, até me esqueço o nome dos documentos. Para comprovar... A RT do engenheiro agrônomo, isso? Isso, ele não juntou também. Ele fala aqui do VTN, né? Não, ele não fala isso já em sede de impugnação, já era incontroverso. Ah, já tinha sido, não tinha sido... Eu botei bem de amarelinho até. Tá, eu não nem ia analisar isso, porque já estava claro, já está na ementa de lá de baixo, que já não tinha sido contestado por ele. Estou com uma dúvida aqui, se a decisão de primeira instância, ela até nem fala que não foi contestado, o VTN fala? A ementa da decisão, página 167/271. A ementa já fala da área total do imóvel, da área de preservação permanente, do valor da terra nua, matérias não impugnadas. Abaixo, na página. É verdade. É verdade. Fala 3 vezes no voto. É verdade, de fato. Objeto da Lídia, né? Tá ok. Na página 169 de 271, 69/271. DRJ, na análise do presente processo, verifica-se que a lei trata sobre a alteração da área total e da área de preservação permanente, além de tal total. No entanto, o requerente, em sua defesa, solicita que as áreas de pastagens, estão falando de pastagens, e depois, novamente, traz a informação de que não foi impugnada, então não era mais em controvérsia. Não, perfeito. Eu já li aqui o recurso e eu estou apto ao voto, presidente. Ok. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então ficou... Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 49, né? Que vai replicar para o 50, que é repetitivo. Indo para o próximo item da Fernanda também, o 51. Nídia Alícia Cairala da Silva Luiz.
Despesa médica, valor arbitrado total do crédito tributário, R$4.000. Esse caso aqui, lembrei agora, esse caso aqui foi o seguinte, acho que eu até falei com o Paulo, falei com alguém rapidamente, para até tirar essa dúvida, que tinha sido até o contrário. É o seguinte, ela e o marido, tá? O marido pagou o plano de saúde. O nome do plano de saúde era o nome do marido. E o documento de folha 8 pode comprovar isso, trazido para ratificar a dedução com Qualicorp. Não deixa dúvidas que os pagamentos ali informados eram em benefício do Marcos, do marido. Então, os desembolsos do plano de saúde tinham sido no nome dele, do Marcos, tá? Só que ela deduziu uma parte para ela, e ela não tinha, não era declaração em conjunto. Aqui, como ela, no caso, né, as despesas aí fala lá aqui no manual, a DRJ Juiz de Fora fala lá aqui no manual, fala que as despesas dedutíveis restringiriam-se àquelas vinculadas a declarante e dependentes incluídos em DIRFs. A respeito da alegação da contribuinte, de que aquelas despesas, segundo orientações da Receita, no Perguntas e Respostas, ela disse que poderia, né, ser uma parte dela. Mas a DRJ junta lá no Perguntas e Respostas, no voto, corroborando o entendimento de que realmente não poderia, porque não estava no nome dela, não era declaração em conjunta, estava no nome do marido, e, salvo engano, o marido tinha sido até declarado isento, acho. Mas, enfim, ela junta um comprovante de pagamento de plano de saúde no nome do marido, não tem nem ela como beneficiária, é isso, e eu neguei provimento. Não consta o pagamento, né, a comprovação de pagamento, e no que ela junta um plano de saúde no nome do marido. Não tem ela como beneficiária desse plano de saúde. Agora eu lembrei que ela disse que pelo fato do marido, acho que se eu me engano, pelo fato do marido ser isento, que essa declaração, esse gasto não estava sendo aproveitado, então ela poderia colocar no nome dela. É isso. Negar provimento ao recurso, né? Sim. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho e fico pensando, eu me coloco na situação desse contribuinte aí, porque eu pago o plano de saúde do meu pai, que também não é meu dependente na declaração. Quisera eu poder aproveitar o plano de saúde que eu pago para ele, né? Que é no nome dele. Que é a mesma situação sua aí. Mesma situação. Então, o plano de saúde é no nome dele. Eles não são seus dependentes, né? Não. Pois é o mesmo caso. Mesma situação. Mas eu não posso aproveitar. Eu acompanho. Eles são isentos? Não, meu pai é declarante, paga o plano de saúde e eu pago o plano de saúde que está no nome dele. É igual essa esposa paga no nome do marido. Provavelmente ela paga. Presumo eu que ela pague. Se ela não pagar, aí que não tem direito mesmo. Mas mesmo que ela pagasse ela, do bolso dela, no nome do marido, que é isento, teria como ela aproveitar, assim como eu não posso aproveitar o do meu pai. Mas seu pai pode aproveitar? Meu pai pode. Ele pode aproveitar essa despesa, né? Na dele. Pode. Doutor Wesley? Eu acompanho a relatora. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Paulo? Eu também acompanho, só fazendo mais uma parte para a Fernanda, entendeu? Isso que o João colocou aí ao final é justamente aquela orientação do perguntão sobre a unidade familiar, que dispensa a comprovação do ônus financeiro, entendeu? Do efetivo ônus.
Você me explicou isso, né? Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 40, esse foi o item Nídia Alícia, 51. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Ele é paradigma para o 52, 53. Agora indo para o item 54 da pauta, doutor Paulo. Abimar Pereira dos Santos. É só uma parte, Fernanda, você colocou lá insuficiência de pagamento na planilha, mas a planilha que veio para mim veio como decadência de IRPF, só para... Então não foi coisa minha, não, né? Não preenchi errado, né? Esse mês eu fui bem atenta, viu, Sheila? A pauta pré-ordenada veio com muitas coisas, enfim. Doutor Paulo. Pois é, vamos lá. Abimar Pereira dos Santos. Temos aí um lançamento, contribuições previdenciárias, né? Turma, trata... Não, eu vou corrigir a emenda lá, que eu coloquei emenda de o assunto errado, viu? É pessoa física mesmo, vou corrigir essa emenda. É importante lembrar isso, que teve até um embargo nominado, que eu até acolhi, porque veio só errado isso daí. Uhum. Aí na reunião o pessoal comentou que era importante frisar essa conferência que está dando muito embargo nominado. Então vamos que vamos. Então é lançamento de pessoa física mesmo, eu transcrevo o relatório, impugnação e vamos logo ao voto, que eu vou enfrentar tudo. O sujeito passivo pretende discutir na via administrativa a incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos a título de provento da aposentadoria, aduzindo ter obtido reconhecimento da isenção do imposto de renda em face de decisão judicial em mandato de segurança transitado em julgado em data anterior à decisão recorrida. Com efeito, o recurso não é passivo de conhecimento. Aí eu cito a súmula CARF número 1. Aí eu trago a colação ainda jurisprudência dessa corte firmada em desfavor do recorrente em matéria idêntica referente ao ano calendário de 2010. E aqui esse precedente reconheceu a concomitância, citando a súmula CARF número 1, entendeu? Então, eu não estou conhecendo do recurso. Tá bom assim ou vocês querem que explique mais um pouco? Tranquilo, só a conclusão está aqui. Conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Não, não conhecer, a revisão ficou meio... É que eu abri o certo? Por unanimidade, não conhecer do recurso. Não, eu acho que eu abri o errado, peraí. É Abimar, é 54, né? 54. Eu abri o 58. Tá certo, é não conhecer do recurso em face da concomitância. Súmula CAF número 1. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso em face da concomitância. Súmula CAF número 1. Item 55. Ok, vamos ao 55. Eu estou propondo uma resolução nesse 55. Então, trata de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo quanto acorda o número tal da terceira turma lá.
Não consta dos autos às folhas 19 que o sujeito passivo teria omitido rendimentos do PNUD. Tal fato é contestado pelo recorrente, a folhas tais, sobre o argumento de que os rendimentos recebidos do PNUD decorrem do vínculo empregatício, conforme documentos acostados aos autos, e são isentos. Não obstante, não consta dos autos documento algum a título de comprovação dessa alegação. Em análise aos autos, verifica que o sujeito passivo apresentou solicitação de retificação de lançamento, indeferida de despacho de florestais, que provavelmente foi instruída com os documentos referidos pela defesa. Registro que a decisão recorrida foi taxativa ao afirmar que as provas dos autos permitiria concluir que o contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do Programa das Nações Unidas, ou seja, não era funcionário do organismo, tal como exigido pela legislação que concede a isenção, o que denota que tal decisão, vislumbrado, tenha tido acesso aos documentos apresentados em sede de SRL, como é usual em julgamentos de primeira instância, mormente quando decorre de lançamento constituído sem intimação prévia do sujeito passivo, como é o caso, e isso consta aí do lançamento. Verifico ainda a existência de fato superveniente à apresentação da impugnação, qual seja, decisão no âmbito do STJ que vincula esse colegiado e que autoriza a apresentação de provas adicionais pelo sujeito passivo ao teor da linha tal do decreto tal. Aí eu cito a jurisprudência do STJ. Do exposto com fundamento no disposto no artigo 18 do PAF, eu proponho converter em diligência para quê? Juntar aos autos petições e documentos apresentados pelo sujeito passivo por ocasião da solicitação de retificação do lançamento, a que se refere o despacho de florestais, cientificar o sujeito passivo do resultado dessa diligência com a abertura de prazo de 30 dias para manifestação, facultando-lhe a produção de provas de que os rendimentos reputados omitidos se amoldam ao previsto na decisão proferida no hospital. Bom, quando eu julgava em primeira instância, era muito comum a gente ter o acesso ao dossiê da ação fiscal, que eu acho que a gente nunca tem acesso aqui no CARF. E esses dossiês aí de SRL, frequentemente a gente consultava. Provavelmente a decisão de piso viu esses documentos, entendeu que eles não provavam que ele não tinha vínculo empregatício, porque dos autos não poderia ter concluído isso, entendeu? Não tem nada nos autos que permite a conclusão da DRJ. Então, necessariamente, eles se fundamentaram em análise de documentos que não estão aqui. Então, também acho oportuno, já que está baixando em diligência, o indivíduo vai ser cientificado do resultado dela, pode, eventualmente, complementar alguma coisa em função desse fato superveniente aqui. Doutor João, queria falar. Você terminou? Não. Terminei. Tá. É que o doutor João levantou a mão aqui. Ô, doutor Paulo, peraí, eu estou lendo aqui a impugnação, mas não li ainda todo o processo. Ele recebeu, ele não é empregado da ONU, não é empregado do PNUD. Não é. Mas ele trabalhou, prestou serviço lá e recebeu rendimentos. Isso. Ele prestou serviço no Brasil ou fora do Brasil? No Brasil. O rendimento é isento. É isento. Agora, a questão é a prova disso, entendeu? Que não está aqui nos autos, mas certamente tem documentos que foram apresentados com a SRL, entendeu? Isso aqui é lançamento sem intimação prévia. Não tem prova de que esse rendimento proveio dessa atividade, é isso? Isso. Ah, perfeito. Tem que trazer o contrato de prestação de serviço. Basta o contrato. A ONU faz o contratozinho. Eu tenho outros processos que eu estou julgando aqui, que eu estou dando tudo favorável, entendeu? Esse aqui não veio bem instruído, entendeu? Aí a minha proposta é essa. Então, seria converter em diligência para juntar aos autos os documentos apresentados por ocasião da solicitação de retificação de lançamento. Doutor Paulo, a gente não sabe quais foram os documentos apresentados quando a SRL. Melhor já pedir logo. Oi? Melhor já dizer o que você quer. É isso que eu ia dizer. Me parece que o desfecho que para o desfecho desse processo, basta que se comprove a origem do rendimento. Me parece que é isso. Mas eu quero pedir esses documentos, entendeu? Porque eu contribuí para nem ter isso mais, entendeu? Isso pode estar na Receita, e quando ele for cientificado disso, ele também pode apresentar o que ele quiser mais, entendeu? Não, pode até pedir os documentos da SRL, só que eu acho que tem que ser específico, no sentido de pedir
seja intimando-se o contribuinte, seja buscando no dossiê da fiscalização, o documento que comprove que a origem do rendimento foi esse serviço prestado na ONU. Porque senão pode vir os documentos da SRL e não vir isso. Mas você não acha que eu escrevi aqui, cientificar o sujeito passivo do resultado dessa diligência com abertura do prazo de 30 dias para manifestação, facultando-lhe a produção de prova de que os rendimentos reputados omitidos se amoldam ao previsto na decisão. Eu acho que aqui eu previ essa possibilidade, entendeu? Dr. Wesley. Não, eu só tinha verificado aqui. No lugar de colocar se amoda a decisão, você mais explica o que essa decisão disse, entendeu? Que esses rendimentos provêm de tal qual o RESP. Eu acho que daí facilita também na análise posterior, viu, doutor Paulo? Uhum. Mas eu tendo a concordar com o relator. Doutor João, como vota, então? Eu acompanho. Dr. Wesley? Acompanho o relator, presidente. Dr. Kleber? Dr. Kleber? Não está saindo. Não saiu o áudio. Agora, não saiu também não, Dr. Kleber. Pode falar. Não sai. Acho que você vai ter que entrar e sair. Tá congelando. Só voltar o Dr. Kleber. Bom, enquanto o Dr. Kleber não volta, eu já vou... Dá uma sugestão de redação aí. Isso que eu vou falar. Bom, cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência com abertura tal, para facultando-lhe a produção de provas de que os rendimentos reputados omitidos decorrem de serviços prestados como técnico a serviço das Nações Unidas, contratado no Brasil para atuar como consultor no âmbito do programa do PNUD, nos termos da decisão proferida no RESP número tal. Fica bom assim? Saiu aí minha voz? Saiu. Então eu acompanho o relator. Agora saiu. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Doutor Tiago não está aí. Doutor Tiago deve ter saído. Deve ter caído. Tô aqui. Sou eu que voto? Sim, pela diligência. Sim, pela diligência. Acompanho. Eu também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a unidade preparatória junte aos autos a petição e documentos apresentados pelo sujeito passivo por ocasião da solicitação de retificação de lançamento, a que se refere o despacho de folhas 40. Coloca isso tudo mesmo, deciso? E cientifique... Precisa de colocar todo... Porque às vezes a diligência é uma coisa gigantesca. Acho que eu posso colocar nos termos do voto do relator, eu acho que sim. Porque aqui é pouca coisa, mas tem diligência que dá 10, 15 páginas, entendeu? Quando é de pessoa jurídica pedindo tópico a tópico do que... Então resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, nos termos do voto do relator? Pode ser assim, João? Você quer? Isso, pode. Pode, não tem problema não. A gente coloca assim na... Julgar mais esses decisos, né? Porque não precisa ter um resumo. Então... Sheila,
Quando o deciso é pequeno, vale a pena colocar, porque você abrevia o processo, que lá na autoridade preparadora ela tem que ler o voto todo para chegar à conclusão do que ela tem que fazer. É uma questão de celeridade processual. Então, quando você pede 1, 2, até 3 coisas, você coloca lá no próprio deciso, que aí fica claro. Mas se for muito extenso, não justifica. Eu acho que facilita, inclusive, até na hora da diligência do comando. Mas se ele tem alguma dúvida, ele busca lá no voto e tal. Mas ele vai eu acho que não precisa disso lá no deciso não, viu? Não, eu coloquei, converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator, tá? Não precisa mesmo, não é obrigatório. Então, agora o item 56, Carlos Alberto Pereira Gomes. Bom, a questão aqui é PNUD, viu? Auto-infração, lavrada omissão de rendimento relacionados ao PNUD. A unidade de primeira instância manteve a exigência, por entender que é rendimento tributário, ele apresenta a impugnação e vamos ao voto. O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente do PNUD e falta de recolhimento de carnê-leão. A decisão recorrida manteve em parte a autuação, consignando que o contribuinte não faria jus à isenção pleiteada por ter prestado serviço ao PNUD, qualificáveis como consultoria independente. Aí eu cito o STJ e vamos lá na decisão. Do exposto consoante documentos apresentados no curso da ação fiscal, as folhas 27 a 58, comprovando que os rendimentos reputados omitidos amodam a situação fática a que se refere a jurisprudência citada, manifestam pelo cancelamento da infração de omissão de rendimentos. Ele juntou contrato, juntou cabedal de coisa lá que está exaustivamente comprovado. Impõe-se ainda o cancelamento da multa exigida isoladamente, seja por ter sido cancelada a infração principal que lhe der a causa, seja por se referir a período anterior à edição da MP número tal, aplicando a súmula CARF 147. Aí eu voto por conhecer do recurso no mérito do provimento. Algum questionamento? Rendimento do PNUD, né? PNUD. Não, só um minuto, doutor. Está dando provimento. Está dando provimento, né? Tá, correto. Para os rendimentos do PNUD lá, que ele diz que tem uma série de documentos que comprovam que foi. Doutor João. Só um minutinho que eu estou lendo um detalhe aqui sobre o perguntão. Não, eu concordo com o relator, eu já tive nessa situação também, é isento, sem dúvida. Uma vez comprovado que o rendimento foi pago por uma das agências que o Brasil é conveniente, que também não são todas, no caso da ONU, sim, qualquer uma das agências da ONU, e o rendimento será isento por força, não é apenas da decisão da STJ, mas tem uma convenção que trata dos privilégios e imunidades dos agentes da ONU, especificamente. O Brasil é signatário e aplica-se a isenção nesse caso. Então, acompanho o relator. Doutor Wesley. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Foi o item 56. 57. O 57 é uma resolução nos mesmos termos da anterior, entendeu? Eu vou até corrigir, fazer aquela alteração da redação lá do comando da diligência para ser mais objetivo quanto ao que o contribuinte pode apresentar, né? Sim. É a mesma situação do... É a mesma situação. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda.
Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. 58 é tranquilo também? Eu acho que eu só tenho processo tranquilo. Eu estou querendo chegar só no máximo até o 61, que é o que tem a sustentação oral, aí a gente para. Perfeito. Pode ser que a gente está no 58, vamos ver se vai conseguir chegar lá, senão a gente interrompe. Ok, 61 é penúltimo também. Tá, então acho que vai ser tranquilo, né? Eu já posso ir logo para o voto. Esse é o 58, né? 58. 58. Tá. Então, eu já vou lá para o final do meu voto. O exposto constitui documentos apresentados no curso da ação fiscal, as folhas 32 a 56, 59 a 110, comprovando que os rendimentos reputados omitidos, a modo a situação fática a que se refere a jurisprudência, eu cancelo a infração. E cancelo também a multa isolada por não ser aplicável e também por não subsistir a infração principal que lhe der a causa, né? Então, a mesma decisão anterior. Qual é a multa isolada nesse caso? Qual o fato de recolhimento do carnê-leão. Então, ela não seria aplicada pelo ano calendário, para começar, mas como também caiu a infração principal, ela cai pelo duplo motivo, né? Eu voto. Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Também acompanho. Item 58, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. 59. Também Paulo penúltimo. César. 59 também é penúltimo, o voto é o mesmo, e eu entendo que está comprovando aí a condição de isenção dos rendimentos com os documentos que são as folhas 34 e 38 a 70. Aí eu cancelo a infração principal e cancelo a multa isolada pelos meus fundamentos anteriores. Ok. Eu acompanho. Doutor Wesley. Acompanho, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. E esse foi o item 59. Paulo César Ruas. 60. Durval. Bom, vamos ao 60. Eu transcrevo aqui o relatório e vou tentar ir direto para o voto. Esse é o último, presidente? É o último. É, sim. Bom, trata-se de rendimentos recebidos do exterior, omissão de rendimento do exterior, e multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão. Conforme a informação contida no citado termo, entendendo a demanda requisitória da Justiça Federal, foram obtidos documentos evidenciando o recebimento desses rendimentos do exterior. Ele apresentou a impugnação e eu vou resumir aqui as alegações de defesa dele. É certo que para cada procedimento fiscal deve ser emitido um único MPF, então visto de MPF. É nula a presente atuação, posto que nos termos da INTAL, da constatação de imposto a pagar, obrigatoriamente o procedimento deveria ser gerado notificação de lançamento e não auto-infração. Não foi observada a exigência do artigo tal do PAF, que trata da qualificação do autuado, não foi completa a qualificação. Um monte de questões formais.
O valor lançado fiscal deve ser revisto conforme cálculo tal para ser deduzido o valor declarado com rendimentos tributários. Nesse sentido, os juros moratórios devem ser recalculados, pois segue o valor principal. Deve ser retificada a multa por falta de recolhimento carnê-leão, face nova redação do artigo tal da MP tal. Tendo visto que a natureza do imposto difere da natureza da multa, para esta última não deve ser aplicada a Selic. A multa apresenta-se excessiva, impondo sua, caso prevaleça, seja reduzida por critério de razoabilidade. Requer redução de todos os meios de prova tal. Bom, a impugnação foi parcialmente acolhida para reduzir a multa exigida isoladamente para percentual de 50%. Ele impugnou o lançamento, em suma alega preliminar de nulidade por vício no mandato de procedimento fiscal e por ter se constituído crédito tributário relativo ao imposto, relativo à multa em um único processo, o que entende violar a instrução normativa tal. Vencidas as preliminares, alega que a decisão de piso, deixou de considerar a parcela dos rendimentos que já havia sido declarada nos anos calendários de 2001 e 2002. Questiona a utilização da Selic como correção das multas. Reputa abusiva a multa aplicada, requerendo sua redução. Bom, eu rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por não verificar presente nenhuma das hipóteses do artigo 59 do PAF. Por oportuno registro que o mandato de procedimento fiscal acostado a solicitar está em conformidade com a legislação pertinente e legitima a fiscalização do sujeito passivo relativo ao IRPF nos períodos tais, a que se refere o lançamento, seja para exigência do crédito tributário principal, seja para exigência de multas e juros moratórios, que se fez em um único auto de infração livre de máculas sobre o aspecto formal. Observe ainda que o lançamento em análise não teve o procedimento vinculado à instrução normativa citado pelo interessado, que, a par de não estar vigente à época dos fatos, se aplicaria apenas aos casos de ação fiscal decorrente de malha, em revisão de declaração, o que não é o caso em análise que se fundamenta em fiscalização externa. Quanto à infração de omissão de rendimento sujeito passivo, requer sejam deduzidos os valores já declarados nas respectivas de IRPFs. Essa matéria foi enfrentada pela decisão recorrida, cujos fundamentos na parte que acolho e adoto, eu transcrevo. E o que diz a decisão recorrida? Quanto ao argumento fiscalizado de que o lançamento fiscal deve ser revisto conforme cálculos tais para ser deduzido o valor já anteriormente declarado como rendimento tributário, o mesmo não pode ser acatado. No caso do exame, só haveria a retificação dos valores lançados a título de infração, considerando os valores previamente informados como rendimento tributário, se comprovado pelo fiscalizado a duplicidade de tributação. Ou seja, se o contribuinte trouxesse prova inequívoca de que os valores declarados no ajuste anual, a par dos lançamentos objeto do auto de infração, fossem os mesmos. Tal prova não foi produzida pelo fiscalizado, não bastando para esse fim o simples arguição de que, para o período tal e tal, desenvolveu atividade laborativa somente para uma única pessoa jurídica. Ademais, é conflitante e dúbio o argumento do autuado, posto que as folhas tais de sua impugnação, este afirma claramente que tão somente deixou de declarar os rendimentos recebidos por entender ser obrigação de sua empregadora. Se não os declarou, como pode, na mesma impugnação, pleitear a dedução dos valores declarados como rendimentos tributários, afirmando que esses se tratarem dos mesmos fatos geradores apurados. E, lógico, nesse sentido, não há reparos a ser feito no trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal, estando corretos os cálculos realizados, tanto no que diz respeito ao imposto apurado, quanto aos acréscimos legais dele decorrentes. Quanto ao pedido de redução das multas aplicadas, tal alegação não comporta acolhida no que diz respeito à multa de ofício de 75% sobre o imposto suplementar apurado. Ocorre que tal exigência tem fundamento no artigo tal da lei tal de aplicação obrigatória pela autoridade lançadora sob pena de responsabilidade da natureza vinculante do lançamento. Eu cito o PAF, o CTN, né? Então, mantém a multa de ofício. Quanto à multa isolada, lançada simultaneamente com a multa de ofício, eu estou cancelando em aplicação à súmula CARF 147, considerando o período aqui do fato gerador. Quanto ao requerimento do afastamento da taxa Selic na correção das multas, essa tese não comporta acolhida, eu cito a súmula CARF 108, que diz que incide sem a taxa Selic. Então, eu rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso para cancelar a multa exigida isoladamente. É como voto.
Desculpa, doutor Paulo, você está cancelando a multa do Carnelião por qual razão? É que a multa do Carnelião, segundo essa súmula aqui do CARF, somente com a edição da MC tal convertida... É porque é antes da MP. Antes da MP. Ah, beleza. A MP é de 2007, a gente está falando aqui do ano exercício 2002, 2003. Certo. Doutor Wesley. Não, era essa dúvida mesmo, é a mesma do Dr. João. Eu também estava com essa dúvida. A aplicabilidade dentro do prazo. É 2002 e 2003. Aqui nesse documento ficou bem claro que ele auferiu rendimentos do exterior, entendeu? Não tem dúvida de que rendimentos tributáveis do exterior. Aí eu estou mantendo a exigência. O próximo lançamento não ficou comprovado isso. É o que tem sustentação, provavelmente... deixa eu ver se Su Shangshan. O outro eu estou propondo derrubar. Então, como vota, doutor João? Acho que o doutor João congelou. Doutor João, Não, o João está mudo. Tá mudo. Ah, achei que ele tinha congelado. Ah, desculpa, eu proferi o voto, mas eu liguei o microfone. Desculpa, eu acompanho sim. Doutor Wesley. Acompanho, presidente. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Tiago. Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e dar parcial provimento ao recurso para cancelar a multa exigida isoladamente. Isso foi o item 60. Vamos parar por aqui, né? Vou interromper a gravação. Val? Ô, Sheila, só um detalhe. O doutor Paulo, antes de parar a sessão, o doutor Paulo já antecipou o resultado do voto dele, desse processo que tem sustentação. Não vejo problema da gente votar ele, vai ser rápido, é a mesma matéria, estamos botando rendimentos no exterior. O lance é que essa sustentação pode demorar uns 15 minutos, né? Aí a Val tem que sair. Ah, sim, quando dá a Val sobretudo. Já são quase 6. Deixa para amanhã. Quase 6 horas, porque até essa sustentação vai que tem 15 minutos cravados, né? Tem razão. Aí eu acho que é melhor a gente interromper. A gente tá bem adiantado aqui, porque dessa pauta de amanhã só tem o 61, 62, 63, 64, 5, 6. São poucos processos, não são muitos, não. Tá na metade dos votos, não tá não? A gente fez metade, pelo menos, mais da metade. Em 1 horinha. Então, eu vou interromper a gravação, Val, por favor.